especialmente os que são novos na vida cristã, são por vezes perturbados com sugestões de ceticismo. Há muitas coisas na Bíblia que não sabem explicar ou sequer compreender, e Satanás emprega estas coisas para abalar a sua fé nas Escrituras como uma revelação de Deus. Eles perguntam: como posso saber qual é o caminho verdadeiro? Se a Bíblia é, na verdade, a palavra de Deus, como posso libertar-me destas dúvidas e perplexidades? Deus nunca nos pede para crermos sem nos dar evidências suficientes sobre as quais basear a nossa fé. A sua existência, o seu caráter, a veracidade da sua palavra são todos demonstrados num testemunho que apela à nossa razão, e este testemunho é abundante. Todavia, Deus nunca removeu a possibilidade de dúvida. A nossa fé deve repousar sobre evidência e não demonstração. Aqueles que quiserem duvidar terão oportunidade para isso, enquanto aqueles que desejarem realmente conhecer a verdade encontrarão ampla evidência sobre a qual firmar a sua fé. É impossível à mente finita compreender plenamente o caráter ou as obras do infinito. Para o intelecto mais brilhante, a mente mais altamente educada, esse ser santo deve permanecer sempre envolto em mistério. Porém, Jó, no capítulo 11, versículos 7 e 8, diz: porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a tua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? O apóstolo Paulo exclama: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Está escrito em Romanos capítulo 11, versículo 33. Mas embora nuvens e escuridão estejam ao seu redor, justiça e juízo são a base do seu trono. Agora podemos compreender a sua maneira de lidar conosco e os motivos que o movem. Podemos discernir o amor e misericórdia ilimitados, unidos ao poder divino. Podemos compreender tanto os seus propósitos quanto seja para o nosso bem conhecer. E para além disto, devemos ainda confiar na mão que é omnipotente e no coração que está cheio de amor. A palavra de Deus, como o caráter do seu divino autor, apresenta mistérios que nunca podem ser plenamente compreendidos por seres finitos. A entrada do pecado no mundo, a encarnação de Cristo, a regeneração, a ressurreição e muitos outros temas apresentados na Bíblia são mistérios demasiado profundos para a mente humana explicar ou mesmo compreender plenamente. Mas não temos razão alguma para duvidar da palavra de Deus, por não podermos compreender os mistérios da sua providência. No mundo natural, estamos constantemente rodeados de mistérios que não conseguimos entender. As mais humildes formas de vida representam um problema que o mais alto dos filósofos não pode explicar. Por toda a parte encontram-se maravilhas que ultrapassam a nossa inteligência. Deveríamos ficar surpreendidos de encontrar no mundo espiritual mistérios insondáveis? A dificuldade reside apenas na debilidade e na estreiteza do intelecto humano. Deus deu-nos nas Escrituras provas suficientes do caráter divino das mesmas e não temos o direito de duvidar da sua palavra pelo facto de não podermos entender todos os mistérios da sua providência. O apóstolo Pedro, na segunda carta, capítulo 3, versículo 16, diz que há nas Escrituras coisas difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem para a sua própria destruição. As dificuldades da Escritura têm sido apontadas pelos céticos como argumento contra a Bíblia, mas pelo contrário, elas constituem forte evidência da sua divina inspiração. Se elas não contivessem nenhuma declaração de Deus, mas somente o que pudéssemos facilmente compreender, se a sua grandeza e majestade pudessem ser entendidas por mentes finitas, então a Bíblia não conteria as credenciais inegáveis de autoridade divina. A própria grandeza e o mistério dos temas apresentados deveriam inspirar fé nela como a palavra de Deus. A Bíblia revela a verdade com uma simplicidade e uma perfeita adaptação às necessidades e aos desejos do coração humano que têm surpreendido e encantado as mentes mais cultas, enquanto habilita o mais humilde e inculto a encontrar o caminho da salvação. E contudo, estas verdades declaradas de modo simples abarcam temas tão elevados, de tão vasto alcance, tão infinitamente para além do poder da compreensão humana que as podemos aceitar somente porque Deus as declarou.
Assim, o plano da redenção é desdobrado perante nós para que cada pessoa possa ver os passos que precisa de dar em arrependimento para com Deus e em fé para com o nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de ser salva da maneira designada por Deus. Todavia, sob estas verdades tão facilmente compreendidas, permanecem mistérios que encobrem a sua glória, mistérios que ultrapassam a mente na sua pesquisa, mas que inspiram reverência e fé ao pesquisador sincero da verdade. Quanto mais ele pesquisa a Bíblia, mais profunda é a sua convicção de que ela é a palavra do Deus vivo e a razão humana curva-se ante a majestade da revelação divina. Reconhecer que não conseguimos compreender plenamente as grandes verdades da Bíblia é apenas admitir que a mente finita é inadequada para abarcar o infinito, que o homem, com o seu conhecimento humano limitado, não consegue compreender os propósitos da omnisciência. Porque não conseguem sondar todos os seus mistérios, o cético e o infiel rejeitam a palavra de Deus, e nem todos os que professam crer na Bíblia estão livres de perigo neste ponto. O apóstolo Paulo diz, em Hebreus capítulo 3, versículo 12, «Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e descrente para se apartar do Deus vivo». É correto estudar de perto os ensinos da Bíblia e pesquisar as coisas profundas de Deus tão longe quanto elas estão reveladas na Escritura. Enquanto as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, as reveladas, porém, são para nós. Está escrito em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Mas é trabalho de Satanás perverter as faculdades investigativas da mente. Um certo orgulho é misturado com o estudo da verdade da Bíblia, de modo que os homens se sentem impacientes e derrotados se não conseguem explicar a seu contento cada porção da Escritura. É demasiado humilhante para eles reconhecerem que não compreendem as palavras inspiradas, não se dispõem a esperar pacientemente até que Deus ache conveniente revelar-lhes a verdade, sentem que a sua sabedoria humana é suficiente para os habilitar a compreender a Escritura e, não o conseguindo, negam virtualmente a sua autoridade. É verdade que muitas teorias e doutrinas que popularmente se supõem terem derivado da Bíblia não têm nenhum fundamento no seu ensino e são, na verdade, contrárias a todo o teor da inspiração. Estas coisas têm sido uma causa de dúvida e de perplexidade para muitas mentes. Elas não são, contudo, da responsabilidade da palavra de Deus, mas da perversão dela por parte do homem. Se fosse possível a seres criados atingir uma completa compreensão de Deus e das suas obras, então, tendo atingido este ponto, não haveria para eles mais nenhuma descoberta da verdade, nenhum crescimento no conhecimento, nenhum novo desenvolvimento da mente ou do coração. Deus deixaria de ser supremo e o homem, tendo atingido o limite do conhecimento e da consecução, deixaria de avançar. Agradeçamos a Deus por não ser assim. Deus é infinito. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, e por toda a eternidade os homens poderão estar sempre a pesquisar, sempre a aprender, sem nunca esgotarem os tesouros da sua sabedoria, da sua bondade e do seu poder. Deus pretende que mesmo nesta vida as verdades da sua palavra estejam constantemente a ser desvendadas ao seu povo. Há apenas um meio pelo qual este conhecimento pode ser alcançado. Nós só podemos alcançar uma compreensão da palavra de Deus mediante a iluminação do Espírito pelo qual a palavra foi dada. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 11 e versículo 10 diz que ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E a promessa do Salvador aos seus discípulos é esta que está escrita em São João capítulo 16, versículos 13 e 14. Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Deus deseja que o homem exercite as suas faculdades de raciocínio e o estudo da Bíblia fortalecerá e elevará a mente como nenhum estudo pode fazer. Contudo, devemos acautelar-nos para não deificarmos a razão, a qual está sujeita às fraquezas e enfermidades da humanidade. Se não queremos que as Escrituras se fechem à nossa compreensão, de modo que as verdades mais claras deixem de ser compreendidas, devemos ter a simplicidade e a fé de uma criancinha, pronta para aprender e rogando a ajuda do Espírito Santo.
A noção do poder e da sabedoria de Deus e da nossa incapacidade em compreendermos a sua grandeza deveria inspirar-nos humildade e deveríamos abrir a sua palavra como se entrássemos na sua presença com santidade e com temor. Quando nos abeiramos da Bíblia, a razão deve reconhecer uma autoridade superior a si mesma e o coração e o intelecto devem curvar-se perante o grande Eu Sou. Há muitas coisas aparentemente difíceis ou obscuras que Deus tornará claras e simples àqueles que assim buscam uma compreensão delas. Mas sem a orientação do Espírito Santo, estaremos continuamente sujeitos a torcer as Escrituras ou a interpretá-las mal. Há muita leitura da Bíblia sem proveito algum e, em muitos casos, até prejudicial. Quando a palavra de Deus é aberta sem reverência e oração, quando os pensamentos e as afeições não estão fixos em Deus ou em harmonia com a sua vontade, a mente fica nublada com dúvidas e no próprio estudo da Bíblia fortalece o ceticismo. O inimigo toma o controle dos pensamentos e sugere interpretações que não são corretas. Sempre que os homens não estiverem em palavras e atos em harmonia com Deus, não importa quão cultos sejam, estão sempre sujeitos a errar na sua compreensão das Escrituras e não é seguro confiar nas suas explicações. Aqueles que vão às Escrituras para encontrar discrepâncias não têm visão espiritual. Com visão distorcida, verão muitas razões para dúvida e descrença em coisas que são realmente claras e simples. Disfarcem-no como quiserem. A verdadeira causa para a dúvida e para o ceticismo, em muitos casos, é o amor ao pecado. Os ensinos e as restrições da palavra de Deus não são bem-vindos ao coração orgulhoso, amante do pecado, e os que não estão dispostos a obedecer aos seus requisitos estão prontos a duvidar da sua autoridade. Para chegarmos à verdade, precisamos de ter um desejo sincero de conhecer a verdade e uma disposição de coração para lhe obedecer. E todos os que se chegarem ao estudo da Bíblia com este espírito encontrarão grande evidência de que ela é a palavra de Deus e podem obter uma compreensão das suas verdades que os farão sábios para a salvação. Cristo disse: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus. São João capítulo 7, versículo 17. Em vez de questionar e cavilar a respeito daquilo que não compreendes, presta atenção à luz que já brilha sobre ti e então receberás maior luz. Pela graça de Cristo, realiza todo o dever que se tornou claro à tua compreensão e serás habilitado a compreender e a realizar aqueles dos quais agora duvidas. Há muita evidência que está patente a todos, aos mais cultos e aos mais iletrados, a evidência da experiência. Deus convida-nos a provarmos por nós mesmos a fidedignidade da sua palavra, a verdade das suas promessas. Ele ordena-nos o que está escrito em Salmo capítulo 34, versículo 8: provai e vede que o Senhor é bom. E em vez de dependermos da palavra de outrem, devemos provar por nós mesmos. Ele declara: pedi e recebereis. São João capítulo 16, versículo 24. As suas promessas cumprir-se-ão. Elas nunca falharam, elas não podem falhar. E à medida que nos aproximarmos de Jesus, nos regozijarmos na plenitude do seu amor, as nossas dúvidas e os nossos receios desaparecerão perante a luz da sua presença. O apóstolo Paulo diz que Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 13. E todo aquele que passou da morte para a vida, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Ele pode testificar: eu precisava de ajuda e encontrei-a em Jesus. Cada necessidade foi suprida, a fome da minha alma foi satisfeita e agora a Bíblia é para mim a revelação de Jesus Cristo. Perguntas porquê é que eu creio em Jesus? Porque Ele é para mim um Salvador divino. Porquê é que eu creio na Bíblia? Porque descobri que ela é a voz de Deus que fala ao meu coração. Nós podemos ter o testemunho em nós mesmos de que a Bíblia é verdadeira, de que Cristo é o Filho de Deus. Sabemos que não estamos a seguir fábulas engenhosamente elaboradas. Pedro exorta os seus irmãos a crescerem na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Quando o povo de Deus está a crescer na graça, está a obter constantemente uma compreensão mais clara da sua palavra. Discernirá nova luz e beleza nas suas sagradas verdades. Isto tem sido verdade na história da Igreja em todas as épocas e assim continuará a ser até ao fim.
Em Provérbios capítulo 4, versículo 18, lemos que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Pela fé, podemos olhar para o futuro e entender a promessa de Deus para um crescimento do intelecto, as faculdades humanas unindo-se com o divino e sendo colocadas em contacto direto com a fonte da luz. Podemos regozijar-nos de que na providência de Deus, aquilo que nos tem causado perplexidade será então tornado claro e as coisas difíceis de compreender encontrarão uma explicação. E onde a nossa mente finita apenas descobriu confusão e propósitos frustrados, veremos a mais perfeita e bela harmonia. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, podemos ler: agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Cansei da minha vida de ilusão, cansei de machucar meu coração. Vou entregá-lo às mãos de quem o criou, pois sou curado sempre que a Ele eu vou. Com minha própria história pude aprender, encontro força se de ti depender. Se eu me faço forte, caio ao chão, sou sustentado sempre por tuas mãos. Coração, quando longe de casa, pulsa sem direção. Coração, quando junto a Cristo, pulsa como canção. E quando os caminhos posso escolher, eu corro sempre a Cristo, quero poder. Com o coração aberto fico a orar, e a resposta chega pra confortar. Sem direção, coração, quando junto a Cristo, pulsa como canção. Teu é o meu coração, cansei da minha vida de ilusão, cansei de machucar o meu coração. Vou entregá-lo às mãos de quem o criou, pois sou curado